capítulo de número 8, versículo de número 9, por favor. Tem aí o nome. Isso. Vós, porém, disse Paulo à igreja de Roma, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome pela excelência do conhecimento da graça de Deus entre nós. Nós somos um povo didático, que se aprofunda no conhecimento da palavra e não na tradição evangélica. Não estamos aqui para menosprezar ninguém, pelo contrário, para exaltar a excelência da obra naquele madeiro. Esta manhã é uma manhã de aprendizado, de crescimento e de convicções fortes no Evangelho. Me usa com intensidade e, se preciso for, com bastante autoridade por meio da tua palavra. Faça isso, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pelo YouTube digam amém. Amém. É fácil enganar um evangélico. Se engana o evangélico quando se futuriza a Bíblia. Quando se pega este livro e diz, olha, está escrito. Não é assim que fizeram comigo e com você? Abriram lá em Malaquias e disse, aqui está escrito, ó. O que a graça de Deus nos revelou? Está escrito, mas não é para mim. Está escrito, mas tem destinatário e remetente. Está escrito também que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é para mim? Não. Pelo bairro de Caminha escreveu uma carta, foi para mim? Não. Então é fácil enganar um crente. E se ele for pentecostal, fica mais fácil ainda. Porque é só subir a um tablado desse que eles chamam de santo, o altar de Deus. Altar era lá na lei de Moisés. Nosso altar é Cristo, onde o nosso coração está. E fica mais fácil enganar um crente pentecostal quando alguém sobe aqui e já começa aqui. Pronto. Esse aqui é a língua dos anjos. Ou o espírito bambu. Você vê? A mesma língua é Deus falando. É língua dos anjos. A mesma coisa. Olha quantas coisas são uma coisa só. Espírito Santo, língua dos anjos, línguas estranhas e mistério. O que aquele cara está falando? Está falando em mistério. O que aquele cara está falando? É o Espírito Santo. O que aquele cara está falando? É a língua dos anjos. O que aquele cara está falando? É a língua estranha. O que aquele cara está falando? É Deus bradando. Tudo numa coisa só. Esse texto que nós lemos aqui, se ele não tiver a revelação, dá interpretação para outra coisa. Preste bastante atenção no contexto. Paulo vai falar sobre a lei de Moisés e Cristo. Olha lá o que diz o contexto no versículo 1. Hoje nós temos tempo, que diz Jair está aí com o neto dele, hoje nós temos tempo. Agora, disse Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção. Por que Paulo diz agora? Porque o efeito da cruz tirou a condenação anterior que tinha em Moisés. Quem estava em Moisés
estava debaixo de um ministério de condenação e morte. E quem está em Cristo não tem condenação. O que é preciso entender? Que uma coisa é estar em Cristo e não tem nada a ver com ser membro de igreja. Quem está em Cristo está na nova aliança sem a lei de Moisés. A pessoa diz assim: eu agora estou em Cristo. É mesmo? Estou. Eu agora frequento a igreja, a Assembleia de Deus, sou batizado nas águas, sou dizimista e faço santa ceia. Você não está em Cristo. Esse não é o Espírito de Cristo. Este não é o entendimento de Cristo. O entendimento de Cristo é que todas essas coisas eram a lei de Moisés e traz condenação para a vida de um homem. Porque se um homem tropeçar em um só mandamento segundo a lei, ele torna-se culpado de todos. Então Paulo está dizendo aqui: quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. Diz o versículo de número 2. Por quê? Talvez alguém aqui lá perguntou. Porque a lei do Espírito de vida, que só existe em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Livrou ou não livrou? Livrou. E aqui fica fácil de saber quem está em Cristo e quem não está. Quem está em Cristo sabe que o que está escrito aqui deixa os crentes como? O quê? Não tem pecado? Aqui diz que não. Aqui diz que a lei do Espírito de vida em Cristo, o qual eu e você estamos, diz que livrou a pessoa da lei do pecado e livrou também da morte. Qual era o ministério de condenação e morte? Moisés. E o pecado era o que, segundo o conceito judaico? A transgressão da lei. E quem está em Cristo? Isto denota existe. Você entende que Paulo vai fazendo um paralelo por trás de suas palavras da lei de Moisés e da graça de Cristo. Diz o versículo de número 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne. Preste bastante atenção, isto é uma aula, meu amado. Então Paulo vai dizer que a lei se praticava com a carne do homem. A lei era boa se o homem praticasse ela perfeitamente, mas uma vez que usava a carne, a lei ficava enferma. Então, estar na carne nesse contexto que nós vamos ler até o versículo 9, era andar segundo a lei de Moisés. Quando uma pessoa pratica a Páscoa judaica, que eles chamam de lei, ele usa o entendimento ou usa a carne? Quando faz um jejum, ele usa o entendimento, o espírito, ou usa a carne? A carne. Quando faz um sacrifício, quando paga um preço, quando usa a carne. Então é isto, na ótica paulina, que é estar na carne. Estar na carne, para os crentes pentecostais, é uma pessoa usar bermuda, é uma pessoa usar um brinco, é uma mulher usar o batom. Então, para os pentecostais, todas as pessoas que estão igual o mundo estão na carne. Olha lá, mulher carnal, olha lá. Está na carne, dentro desse contexto, é andar segundo a lei, porque o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, a lei, o pecado. Versículo de número 4, a fim de que o preceito da lei, você vê que o contexto não fala de roupa, o contexto não fala de carne, bermuda, camisa, não. O nome disso aqui chama-se hermenêutica. Respeitar a exegese, a semântica do texto e do contexto. Está se tratando da graça de Cristo e da lei de Moisés. Está na lei, está na carne, está na lei, está no Espírito de Cristo, é viver o que ele fez, a graça. Diz que a fim de que o preceito se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, as obras da lei, mas segundo o Espírito da lei e da vida, que retirou tudo isso. Versículo de número 5, porque os que se inclinam para a carne
para as obras da lei cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. Você entende que o que ele diz, o pendor da carne, da lei, das práticas cerimoniais, dá para a morte? Porque era um ministério de condenação e morte. Mas a do Espírito, daquilo que Cristo fez e o entendimento disso, traz vida e paz. Versículo de número 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você sabe que toda a igreja evangélica está em inimizade. Porque a lei de Moisés era uma lei também de inimizade. Os judeus não falavam com quem não praticava a lei, não falava com os gentios. Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Quando Jesus estava falando com ela, os discípulos se espantaram. E ela disse: tu me pedes de beber água a mim? Você sendo judeu, e entre parênteses está lá, o tradutor colocou, porque os judeus não falavam com gentios. Havia então, segundo Paulo em Efésios, uma parede de inimizade. Você praticava a lei? Sou teu amigo. Você não pratica a lei? É meu inimigo. O homem, quando desceu do templo e que viu um samaritano, diz que ele passou de largo. Os judeus não falavam com os gentios. Então todas as pessoas hoje, da graça de Cristo para cá, que estão andando segundo as obras cerimoniais, estão na carne, estão em inimizade contra Deus. E você vê um povo na maior ignorância espiritual, que deveria estar reinando em vida, que deveria ter paz interior, mas vive como? Com medo do diabo. O diabo é o cara nas igrejas, né? Na igreja é a estrela, é o ator principal, né? É o protagonista. Jesus é coadjuvante. Jesus não, o pastor é coadjuvante, e Jesus só aparece lá no finalzinho, oferecido como figurante. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne, nas obras cerimoniais, usando a carne. Você sabe o que é estar na carne aqui no contexto de Paulo? É o cara usar a carne para agradar a Deus. Vou fazer um jejum para Deus abrir uma porta de emprego. Nossa, é mesmo? Quem não, por favor, com sinceridade, quem aqui já fez jejum para Deus abrir porta de emprego? Tudo! Eu fiz jejum para Deus, demoli, foi a casa toda, não foi nem para abrir porta nem nada. Você entendeu que todo o contexto fala sobre isso? E aí Paulo então diz no versículo 9, eu cheguei até aqui para ser bastante claro: vós porém não estáis na carne, vocês não estão usando a carne de vocês para agradar a Deus, mas vocês estão no Espírito, no entendimento de que aquilo que ele fez, o acesso está livre. Eu não preciso ficar com fome para Deus me abençoar. Paulo pregou aos Efésios que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu volto para antes da cruz e eu entro no meu próprio mérito, na minha carne. Ele diz: mas vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. Se de fato esse entendimento, a graça de Cristo, a lei do Espírito de vida, o Espírito de Deus habita em vocês. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem este entendimento, se alguém ainda continua na lei de Moisés, esse tal não é dele. Se não é dele, ainda é de Moisés. E agora nós vamos entrar para dentro do nosso assunto. Por que os pentecostais não são de Cristo? Porque os pentecostais praticam a obra da lei.
Havia 3 festas importantes no judaísmo. Êxodo capítulo 23, tem aí, Miguel? Digita para mim, por favor. 3 festas importantes no judaísmo. Preste bastante atenção. Êxodo capítulo 23, versículo de número 14, eu vou ler o versículo 16. 3 vezes no ano, a igreja de Cristo me celebrará a festa. Êxodo é o livro da graça de Cristo ou é o livro da lei? Quem pratica o Êxodo não está em Cristo, está em... Por que a igreja não ensina isso? Ora, meu irmão, se eu pratico o livro da lei, eu estou debaixo da graça ou estou debaixo da lei? Debaixo da lei. Eu estou em inimizade contra Deus, porque Deus fez um pacto melhor, eu estou no outro inferior. Como que eu posso ser cristão se eu vivo o judaísmo? Cristão vive a graça de Cristo. Judeu vive o judaísmo. Viver o judaísmo não é viver a lei do espírito de vida, é viver um ministério de condenação e morte. É dizer então que tudo o que Cristo fez foi em vão. Foi o que Paulo pregou aos Gálatas. Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É o que os crentes fazem. Chamam-o de mentiroso, dizendo que ele morreu em vão. Paulo repete esta pregação aos Gálatas no capítulo 4 e 5, dizendo: separados estás de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça vocês decaíram. 3 vezes no ano me celebrareis festas. Versículo 15: guardarás a festa dos pães asmos, que é a Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Era a festa da Páscoa. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Versículo 16: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho. Chamava-se festa das primícias. Que houveres semeado no campo, e a festa da colheita. A festa da colheita aqui chama-se a festa de Pentecostes. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Pentecostes vem de 50 dias. Então toda pessoa em Israel tinha que fazer estas festas aí. Esta é uma festa cristã ou é uma festa judaica? Uma festa judaica. Quem aqui é judeu, diga Shalom Adonai. Shalom Adonai. 2 judeuzinhos. Aí 3. Não, mas essa é professora de hebraico. Então, eu disse aqui semana passada: quem é roqueiro dança forró. Quem é roqueiro dança rock. Quem é pentecostal pratica a festa de Pentecostes. Então eu vou te mostrar um texto em que é a base dos crentes para dizer eu sou pentecostal. Quem aqui já ouviu alguém dizer eu sou pentecostal? Poucas pessoas ouviram. Eu disse semana passada que uma mulher olhou para minha roupa e disse: você não é pentecostal, por conta da minha roupa. Porque para ele ser pentecostal tem que estar de terno e gravata, não usa bermuda, não usa brinco, não usa batom, não tem relação sexual com o marido, não vai à festa, não toma banho, não corta cabelo. Isso é o cara ser pentecostal. Canela roxa, do manto e do remanto, porque ainda tem essa ainda, Salvador. Vamos ao texto. Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. Atos capítulo 2, tem aí, Miguel? Olha lá.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a festa judaica acontecia 50 dias depois da Páscoa, uma importante festa para os judeus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, portanto, uma reunião de cunho judaico. Reunidos, uma reunião de culto judaico. Diz o versículo de número 2 que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Versículo de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E segura aqui. Ora, meu irmão, se era uma reunião de cunho judaico, eles passaram a falar em uma outra língua, eles então falaram um outro idioma. Sim ou não? Sim. E da onde a igreja entendeu que foi uma língua estranha, balabachúria, balabanai? De onde se tirou isso? Da ignorância de alguém que quis brincar. E eu vou te mostrar daqui a pouco que desde a igreja de Corinto se tinha essas brincadeiras de dizer: Deus está me dizendo, libadara. Meu Deus. Como eu comi desse reggae. Então, Deus está dentro de mim, saiu de casa dentro de mim, eu entrei numa igreja com Ele dentro de mim, e Ele vai falar comigo através de um homem numa língua que eu não entendo, Ele dentro de mim. Ora, eu quero falar com o meu filho. Meu filho está dentro da minha casa, almoçando comigo, vendo televisão comigo. Eu quero falar com ele. Eu digo: meu filho, ou a minha esposa: meu filho, seu pai quer falar contigo. Você vai lá na esquina, na casa do Paulo, lá no final da rua, que seu pai quer falar contigo. Aí meu filho vai lá na casa do Paulo: eu vim aqui porque meu pai quer falar comigo. Aí o Paulo diz: calabada saia. É meu filho, da saia? É, da saia. Mas qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Se ele já está comigo, falo eu com ele. Porque Deus falou com você hoje de manhã. Talvez você não possa ter entendido, mas Ele falou. Falou por meio de um sorriso, de uma dificuldade, do tempo. Falou contigo através de um abraço, de uma forma ou de outra. Ele falou da maneira que você entende, porque Deus não é louco. Você não é louco. Você não vai entrar aqui e falar: eu quero falar com o Geraldo. Não faz o louco comigo não. Não chega aqui a milhão não, hein? Não faz o louco comigo não. Fala, você não é mudo. Porque o mudo ele fala enrolado. Mesmo assim ele faz. Aí quando ele vê que você não entende, ele faz o pix. Aprende a falar rápido. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Porquanto
Porquanto cada pessoa que estava ali estava ouvindo eles falar ripa. Estava ouvindo eles falar labassunga, labacia. Rita. Passa lá para trás. Cada pessoa que estavam ali. E aqueles homens estavam falando numa outra língua, como você leu no contexto. Cada pessoa que estava ali. E todos estavam cheios do Espírito Santo. Diz que cada um os ouvia falar na sua própria. Eles estavam falando língua dos anjos, estavam falando mistério ou estavam falando idioma? Como que aquele que ele deve dar? Faz o pix, pô! Meu Deus! Era idioma, uma outra língua, diferente da língua judaica. Era uma outra língua, um outro idioma. Miguel, eu não sei, que eu não vi ainda. Vê se na Bíblia Viva está assim. Deixa eu ver como é que está aí, Miguel. E quando se ouviu um rugido no céu por cima da casa, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantadas ao ouvir seus próprios idiomas falados pelos discípulos. Uau! Meu Deus! E da onde tiraram o Delevanai? Do engano, da mentira pentecostal, porque o crente gosta disso. O crente não gosta do culto racional. Você sabe o que é um culto racional? Eu falo, você entende. O crente gosta de algo irracional. O crente gosta do... Epa! Eu não sei aonde você ia. Aonde eu frequentava, dizia que era Deus falando, mas sempre para o anjo da igreja. Todo mundo quieto. A mosca, quando via voando, parava no meio do caminho, igual o beija-flor. Todo mundo quieto, não passava um pio. Eis aí, digo assim, hein, meu servo. O cara olhava assim e falava: esse cara, se ele errar aí, falar alguma coisa fora do combinado, vai dar ruim aí, meu irmão. A igreja toda. E quando voltava para a igreja, quando a profecia era para a igreja, eis aí, hein, vaso. E digo eu assim: ai de ti, hein, Erebácia. Ai de ti, hein, manto. Se não fizeres como eu mando, eis que eu tiro meu candeeiro. Rabadá. E no final dizia assim: a minha graça e minha paz te basta. Mas de onde, meu Deus, que tiraram isso? Se aqui não tem. Vê se você pegou. Eles estavam reunidos, o Espírito Santo desceu, era uma reunião judaica, no dia de Pentecostes com os judeus. Eles estavam reunidos, quando o Espírito Santo desceu nos discípulos, como tinha muita gente reunida, o que saía da boca dos discípulos era idioma de quem ouvia. Sim ou não? Sim. Pega a visão. Era um culto racional. Não, porque no dia de Pentecostes, diz o cantor Marcos Nascimento, de fogo a terra encheu. No dia de Pentecostes, de fogo a terra encheu. Enganaram, mentiram, uma carnalidade exacerbada,
Deus fala na boca deles, segundo a ele, mas não mostra que nós estamos debaixo da graça de Cristo. Deus usa eles para falar mistério, mas eles não explicam os mistérios da Bíblia Sagrada, escondida desde antes da fundação do mundo, revelada a nós. Não mostra que o dízimo era um pacto da lei. Não mostra que nós não devemos pagar o preço, nem fazer voto nenhum, porque o preço já foi pago naquela cruz. Não mostram, porque não é o Espírito Santo, é o espírito do engano. Eles não pertencem a Cristo, pertencem à falsidade pentecostal. É verdade. Coloca lá na Almeida de novo, Miguel, por favor. Acabou não. 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Era a forma que se chamava o estrangeiro de quem era um judeu. Eram galileus, como nós chamamos alguém que vem da América de gringo. Esse cara é gringo. Eles diziam: não são galileus todos esses homens que estão aí falando? Versículo de número 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? O que eles estavam falando? Eram línguas estranhas? Ou eles estavam falando o idioma que todo mundo estava entendendo? É em minha terra. Por que a igreja não ensina isso? E todo mundo na igreja quer falar em línguas. Eu mesmo queria falar a língua do pastor presidente, que eu achava que a língua dele que tinha conexão direta com o papai. Eu, Paulo e a Jane queria falar essa língua do apóstolo. Salvador também, Salvador é de lá. Quem já tentou falar em língua aqui? Parecia que estava com frio. É a do Sérgio Malandro. Alguém já falou a língua do Sérgio Malandro? Gru-gru para mim, gru-gru para ti. Ninguém nunca. A do Sérgio Malandro ninguém queria falar. E como os ouvimos cada um em nossa própria língua materna, idioma. Versículo de número 9. Somos partos. Olha. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Ouça. Para os crentes, poder é falar numa língua enrolada que ninguém entende. Para Deus, poder é falar a linguagem dele, aonde todo mundo entende e diz amém. Que isso é que foi poder de Deus. Pessoas de uma língua diferente de vários lugares. Quando Pedro falou, sendo judeu, cada uma pessoa entendia na sua linguagem. A reunião no dia de Pentecostes foi um culto racional. Isto é o poder de Deus. O que eu estou falando aqui, você entende aí e diz amém. Se eu subir aqui e dizer: Rita, passa lá para trás, você... O quê? Alguém diz: cala a boca, é o Espírito Santo falando. Mas falando o quê? É mistério, está falando em mistério. Mas você... Então estou doido, então eu coisei. A pessoa está falando, não entendo nada. Se a Bíblia diz que o culto é racional, se o culto ali era racional, como é que eu entro num lugar onde alguém está falando algo que eu não entendo? E aí, né, meu irmão? E aí, de vez em quando, lá na Cristo Morto, aparecia um cara barbudo, ficava sentado assim na frente. Quando o apóstolo falava lá, ele interpretava aqui. Aquela jogada. É porque aquela língua não existe.
Chama um computador lá da NASA, bota lá para ver o que ele está falando. Ouça, Deus não fala em línguas estranhas, Deus fala em idioma. Quando Deus falou com Moisés, quem foi que interpretou o que Deus falou com Moisés se só estavam os dois na sarça ardente? Ele falou o que Moisés entendeu. Falou a língua de Moisés. Quando o anjo chegou para Maria dizendo que o que ia nascer nela é do Espírito Santo, sabe o que o anjo falou para ela? Sabe? Égua canta lá no mato, Siri canta lá na praia. Sabe o que Maria falou? Entendi, né? Siri canta lá na praia, quer dizer, eu vou ser mãe de um menino. Égua canta lá no mato, o nome do menino vai ser Jesus. É isso, anjo? Anjo diz, lava a sunga na bacia. Cara, como é que brincaram conosco? Como é que nos deram um nariz de palhaço? E ao invés da gente ir buscar conhecimento, que foi o que ele disse, misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, nós fomos atrás dessas línguas estranhas, achando que quanto mais língua estranha, mais poder. Não, o texto é claro. Quanto mais culto racional, mais se entende a Deus, e todos dizem amém. Paulo disse, há vários tipos de vozes no mundo, mas poucas delas têm sentido. A trombeta tem que dar som certo, porque senão, se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Sim ou não? Sim. Versículo de número 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros e perguntaram, o que quer dizer isso? Não estamos entendendo nada, eu não estou tintindo nada. Diz o versículo de número 13, outros porém zombando, diziam, esses caras estão bêbados, esses caras estão embriagados, esses caras estão chapados no golo, eles encheram foi um pudim. Versículo de número 14, olha lá. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando ser esta a terceira hora do dia. Versículo 16. Mas o que ocorre? O que está acontecendo, disse Pedro, é o que foi predito por intermédio de quem? Do profeta. O que estava acontecendo nos dias de Pentecostes era para nós nos dias de hoje, ou era uma profecia do profeta Joel para eles? Diz o versículo 17, olha lá, e acontecerá quando? Nos últimos dias. Aqui vem um entendimento. Eles estavam vivendo os últimos dias, sim ou não? Para se cumprir o que o profeta disse? Sim. Eles estavam vivendo os últimos dias e estava se cumprindo o que o profeta Joel disse. E acontecerá nos últimos dias. A igreja trouxe para hoje. Mas os últimos dias bíblicos eram os dias deles. Estava acontecendo lá. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Não foi só sobre os discípulos, foi sobre todos os que estavam ali. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. 18. Até sobre os meus servos e mim, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito. Segura aqui, meu irmão, olha só. Esta frase derramarei aconteceu lá. Então hoje já está derramado. Sim ou não, gente? Sim. A igreja diz, Deus vai derramar do espírito dele hoje, aqui em alguém. A pessoa é hoje. No fim do ano, quem for batizado com o Espírito Santo vai ser consagrado a presbítero. Meu Deus. Ribandai.
E o cara sai falando em língua do Sérgio Malandro, da Xuxa, da Angélica, e fica aquela briga de Angélica com Xuxa, e entra a Eliana no meio, e aquele... Quando diz aqui derramarei, não era de Atos para frente, era de Joel até Atos, porque era uma profecia de Joel para eles lá, não é de Atos para frente, era a conclusão, era a profecia sendo cumprida neles, era de Joel até Atos, não de Atos para frente, porque eles continuam lendo, derramarei do meu espírito, já foi derramado lá em Atos, e todos os que nasceram, já nasceram cheios do Espírito Santo. Ou vocês não sabeis que vocês são templos do Espírito Santo? Amém. O quê? Não! Só quem tem o Espírito Santo é o bispo da Universal, o pastor da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Ah, temos. Miguel, deixa aí e abre Tito, capítulo de número 3. É 3 mesmo, Miguel? Você que colocou aí, cabra. Vê se é 3 mesmo, Miguel. Acho que é. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Vê aí, Miguel. Vê aí. Ah, meu Deus, já está para terminar, olha aí. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que Ele derramará. Derramou ou não derramou? Temos ou não temos o Espírito Santo? Temos. Buscar o que? Se Ele já derramou sobre nós o Espírito Santo. Derramou a partir de quando? De Atos. Em todos os que estavam lá, e todos os que nasceram, já tem o Espírito Santo. Na ignorância do paganismo, alguém lá disse, nós não temos o Espírito Santo. Paulo disse, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Buscar o quê? Então quer dizer que eu estou na igreja aqui vazio, oco. E aí, o que é? Não, que eu não tenho o Espírito Santo ainda, eu preciso buscar ele. Procura numa cadeira dessa aí, ó. Cuidado com o irmão ali, tá com chulé. Se abaixar muito, tu cai pelo poder do chulé, tá? Isso é loucura. E eu acreditei nisso, você acreditou nisso. Não por obras de justiça praticada por nós, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 7. A fim derramou o Espírito Santo em nós, para que nós soltemos no mistério, batendo pandeiro e entregando revelação da carne. Derramou o Espírito Santo, a fim de que, justificado por graça, se tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A finalidade foi essa. Derramou o Espírito Santo para que você, justificado pela graça dele, quando alguém diz, você tem que fazer jejum, o Espírito Santo está em mim, eu não tenho que ficar com fome, Cristo está em mim, Ele habita em mim, eu sou templo e morada do seu Espírito. A igreja faz algo totalmente diferente, não entende que Atos tem um contexto histórico, cultural, bíblico, que era o cumprimento da profecia de Joel para aqueles dias, que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes não tem nada a ver com ser batizado. Não, porque eu agora sou pentecostal. Você é pentecostal? Sou. Eu falo em línguas. Ué, eu também falo em línguas e não sou pentecostal. Por exemplo, eu falo japonês. Sayonara. Arigato. Sushi. Também fala sashimi. Ô, glória, traduziu ali, ó. Você vê que o poder de Deus como é grande aqui, ó. Eu falei sushi aqui, ela falou ali sashimi. Também fala inglês. Do you understand? I know. You? The book and the table? Yes, sim.
Também falo húngaro. Também falo. São línguas ou não são? São. Italiano? Capite? Benevere? Eu li provo bene. Espanhol? Caríssimo amigo, aqui Geraldo, Baiano? Vou tacar o birimbau. Volta lá, Miguel, em Atos. Estamos quase terminando, Miguel. Hoje é feijão tropeiro. Quem acertou? Espírito Santo aí, meu irmão. Revelando aí. Atos capítulo 2, versículo 9 ao 11, Miguel. Somos partos, medos, elamitas. 10 já lemos, né, Miguel? 10, por causa do tempo, Miguel. Da Frígia, 11 já lemos, Miguel. 12, Miguel. 13, Miguel. Miguel, já lemos tudo, Miguel. 15, Miguel. 15, Miguel. Esses homens, deixa que eu vou lendo, Miguel, eu leio bem. Esses homens não estão embriagados como vinho dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. 17, e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. 18, até sobre os meus servos derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. 19, mostrarei prodígios em cima do céu e embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Era para aqueles dias. O grande e glorioso dia do Senhor foi quando aconteceu a queda do templo em Jerusalém. Jerusalém foi julgada, os sacerdotes destituídos, que faz parte de um estudo que nós temos aqui muito profundo, chamado escatologia consumada. Aquele era um culto racional, não tinha nada a ver com busca do Espírito Santo, não tinha nada a ver com falar em línguas. Um outro entendimento que a igreja atropela era o evento que aconteceu lá em Corinto. Corinto, como eu disse aqui em off, era um local onde os mercadores, pessoas de várias cidades afluíam para ali por conta das festas que acontecia em Corinto. Havia sempre um local onde eles se reuniam para orar. Chegava alguém do Egito falando a língua egípcia e começava a orar na língua dele. Atrapalhava quem estava orando aqui na língua da Grécia. E ficava aquela briga de línguas diferentes orando. E Paulo então dá a instrução que está lá em Coríntios. Vamos ler. 1 de Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 15. Olha lá, vamos ler. 1 Coríntios, tem, Miguel? Não tem? Oi? É língua estranha? 1 Coríntios 14, versículo 1. É língua estranha? Segui o amor com zelo, os dons espirituais e principalmente que profetizeis. Aqui começa o atropelo. A lei e o profeta duraram até Corinto. Se a lei e os profetas duraram até João, profetizar aqui não tem nada a ver com o ofício de profetas. Profetizar aqui seria falar a palavra, pregar o evangelho, profetizar na vida do irmão. Você é um abençoado, você é uma bênção, você está reinando em vida. Porque senão a lei e o profeta iria continuar até os coríntios. Então Paulo diz no versículo de número 2: pois quem fala em outra língua, em outro idioma, não está falando com os homens. Você imagina então, eu trago aqui um japonês para pregar aqui. Ele vai pregar aqui, vai estar falando o que com vocês? Nada. Se ele está falando em outra língua, ele está falando com ele mesmo, não comigo. Eu acho que na Bíblia, vê como é que está, se está em idioma também ali, Miguel, por favor, com todo respeito. Entretanto, se você tem o dom de falar em línguas, isto é, falar línguas que nunca aprendeu, que era um idioma,
E por que Paulo fala que aquilo era um dom naquele tempo? Porque não havia curso de inglês, não havia curso de espanhol, nem curso de francês, nem curso de falar em egípcio. Quando alguém falava, estava falando sobre um dom. Quem é que tem o dom hoje de falar em espanhol? Eu, você, qualquer um, não precisa nem muito estudar para falar espanhol. Habla ou não habla? Habla. Hombre ou não hombre? Hombre. E naquele tempo era um dom. Bota lá na Almeida Revista e lá agora, Miguel. Rapidamente para a gente terminar. Pois quem fala em outra língua não fala homem senão a Deus, visto que ninguém o entende. E nesse entendimento ele está falando mistério. Meu amado, se o cara vem aqui falar alemão para você, ele está falando para mim, ou ele está falando ele com Deus? E isso para mim será um mistério. A igreja diz, olha lá, o cara está falando em mistério. Claro que está falando um mistério, mas um mistério enganoso que não edifica a igreja. Se não edifica a igreja, é um mistério para mim. Diz o versículo de número 3, olha aí. Mas o que profetiza, o que prega o evangelho, o que traz um culto racional, fala os homens, edificando, exortando e consolando. Versículo 4, o que fala em outra língua, num outro idioma, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, ele edifica a igreja. E não é profetizar falando em línguas estranhas da igreja, é profetizar dentro do evangelho, é pregar, é o culto racional. Diz o versículo de número 5, olha aí, 5. Eu quisera que todos vós falassem outras línguas, um outro idioma. Já pensou? Há 2000 anos atrás o cara nasceu em Israel, e o cara falar no brasileiro, pô, aquilo era surpreendente. Há 30 anos atrás, quando eu via alguém falando japonês, cara, eu achava aquilo interessante. E uma vez meu pai falou para mim, meu filho, você sabia que o menino, quando nasce lá no Japão, ele já fala japonês? Eu falei, o que, papai? É sério? É, meu filho. Eu falei, papai, mas como que uma criança pode nascer no Japão falando japonês? Meu pai falava, para você ver como é que é o poder de Deus. Que poder de Deus nada, se ele nasceu no Japão, ele não pode falar francês, gente. Se o menino nasceu no Japão, ele tem que falar japonês. Poder de Deus, se ele nascer no Japão, com 2 anos ele falar francês. E isso há 2000 anos atrás. Porque hoje seria instrução cultural. A pessoa aprender já na escola a falar francês sendo japonês. Então era isso que Paulo estava explicando. Há várias pessoas de outra nacionalidade entre vocês. Se alguém está falando de uma outra língua, vocês são de Corinto. Se alguém está falando outra língua, Paulo diz, eu quisera que todos falassem outra língua, muito mais, porém que vocês profetizassem, porque profetiza é superior a quem fala em outras línguas. Você vê que não é língua dos anjos, não é mistério, é uma outra língua diferente da nacionalidade, é um outro idioma, salvo se as interpretar, aí sim, para que a igreja receba edificação. Então vamos lá, eu trago um japonês para pregar aqui, se não tiver quem ele interprete, ninguém recebe nada do que ele está falando. Ele está falando ele com Deus, e para mim isso será um mistério. Agora, se eu interpretar quando ele falar sayonara, aí eu digo, olha, ele está dizendo para vocês fazer o Pix. Vocês estão entendendo? O que Paulo disse, é claro. Romanos capítulo 12, Miguel, por favor. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. 5 minutos para terminar. Já fez já um tropeiro, meu amado.
Miguel vai, Miguel. Não, Arizinho também vai, Arizinho também. E eu? Você... Vou levar o Kim. E aí que não vai mesmo. Tá falando língua estranha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto a Deus não é culto de Deus, ele tem que ser o culto racional. Se alguém sobe aqui já falando nessas línguas todinha aí, você entende o quê? Você entende o que a religião colocou na tua mente. Esta mulher está sendo usada por Deus, ela é vaso de cantarábia, ela é terra e é Deus bradando na boca dela. Só que Deus não fala essas baboseiras. Deus fala idioma, Deus fala língua que você entende, porque senão não seria racional. E um abençoado pentecostal me diz: o que é culto racional? É um culto que se entende o que se fala aqui e as pessoas digam amém lá. Como que eu vou entender alguém que fala numa língua toda enrolada que nem ele mesmo sabe o que é? E ele disse para mim: mas você tirou o Espírito Santo da igreja. Eu disse: então eu sou mais poderoso do que ele. É porque lá onde você se reúne ninguém fala línguas estranhas. Claro, nós tiramos o engano. Aqui se fala a linguagem que se entende. Ora, quando Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco, Paulo entendeu o que ele falou, ou ele falou numa linguagem estranha. Então, se eu tirei o Espírito Santo daqui, se eu tirei as línguas daqui, eu sou mais poderoso do que o Espírito Santo de vocês. Você também tirou o diabo, então eu sou mais poderoso que o diabo, porque aqui o diabo não tem. Aqui, quem aqui já viu um demônio pulando aqui? Ninguém. Olha ele ali. Aqui não tem demônio, aqui não tem diabo. Sabe por quê? Porque esse é o local onde se ministra o evangelho, o culto racional. Você imagina, eu já falei isso centenas de vezes. Você vai na praia, não vê um demônio. As mulheres de biquíni, de maiô, os homens tomando lá caipirinha, tomando refrigerante. Não tem um demônio, ninguém se manifesta. Você vai no Maracanã ver o jogo, Flamengo, Fluminense, tal, não tem um Exu, não tem nada. A boca de fumo, guerra, tiro para lá, não aparece um capeta com um rifle na mão. Você entra dentro da igreja. Quem está dentro da igreja? O Espírito Santo falando em língua e o diabo do lado de lá se manifestando. Gente, e aí ele me disse o seguinte: você sabe por quê, Geraldo, que você vai nesses lugares e você não vê o diabo? Porque essas pessoas já são deles e o diabo não quer quem não é deles, ele não perturba. Então não adianta ser cristão. Ora, eu sou de Jesus e o diabo fica destruindo a minha casa, destruindo a minha vida, destruindo o meu casamento, e Deus não faz nada. E o que adianta ser crente? Não, é porque o diabo quer destruir. Vou contar de novo, eu sei que vocês vão falar de novo essa mesma história. De novo, tem gente nova me ouvindo lá. Não, é porque o diabo... O que você fez na vida dela? Eu vim destruir a vida dela toda. Subir a madeira. Vamos, Satanás! Se manifesta agora! Se manifesta agora! Liga naquela palhaçada lá! Eu vim destruir a vida dela. O que ela tem? O ladrão foi lá em casa. A mulher está desempregada, mora num barraco de estuque. Choveu no Rio de Janeiro, levou tudo. A latinha que o cara ia catar, o carro passou por cima, destruiu. Eles não têm o que comer. O filho está nas drogas, o outro está preso. O diabo foi lá destruir a vida dela.
Ela crente, dizimista, toma santa ceia, é missionária, não perde um culto. O diabo foi destruir a vida dela. O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração. Já pensou se o gatuno tem um infarte e morre no meu barracão? O diabo foi lá. Angélica, tem uma ilha onde está sendo filmada uma novela agora. Mas uma coisa linda de papai, um paraíso em Angra dos Reis. O diabo nem na porta passa. Mas vai destruir a vida da missionária que... ela fala em línguas. Ela é vaso na igreja, ela entrega a profecia na igreja. Ela é da mesa de oração. O diabo está destruindo a vida dela. Detalhe, Deus não faz nada. E o diabo destrói a vida dela e ela cheia do Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu sou chato com esse negócio, mas foi exatamente disso que a graça de Deus nos tirou. Servir a Deus não tem nada a ver com isso. Então quer dizer que o diabo só quer quem é de Deus, e Deus não faz nada. Então eu prefiro ficar então lá num paraíso, lá em Angra dos Reis. O diabo nem passa na minha porta. De vez em quando ele passa, olha para mim e diz: e aí, Geraldo, reinando em vida em perfeita vitória. Eu não sou da igreja. Você fala em língua? Eu falar em língua para você acabar com tudo que eu tenho? Olha meu paraíso aí em Angra dos Reis, e você entrar na minha vida, me botar lá na beira do valão? Eu não quero falar em língua não quero ser de Deus assim não. Chama a loucura que a igreja imprimiu na mente dos crentes. Os crentes precisam acordar para a realidade. Nós não somos pentecostais, nós somos fervorosos de espírito, pregou Paulo. Romanos capítulo 12, Miguel, coloca para mim aí o versículo 11, já vamos terminar, só mais 2 versículos, olha aí. O ladrão foi lá em casa, Romanos capítulo 12, versículo de número 11, olha lá, no zelo, é isso que nós somos, nós não somos pentecostais. No zelo, não sejais remiços, sejam fervorosos no entendimento, servindo ao Senhor. E aqui, neste âmbito da graça de Deus, aqui diabo e miséria não entra. Nós viemos para reinar em vida e viver em perfeita vitória. Nós estamos aqui desfrutando de tudo que o Pai tem para nós, não vivendo em libertinagem nem de qualquer jeito. Estamos andando em temor ao Espírito Santo, que já está na minha vida, sem precisar buscar. Não fui eu que busquei Ele, foi Ele que nos achou. A mim me achou bêbado, sujo, imundo, andando pelas ruas dessa cidade, quebrado, falido, cheio de miséria da religião. A religião me via eu ser um miserável. A minha oração era essa: Senhor, eu não valho nada, eu sou um miserável, o diabo está em mim. Quando não era o diabo, era que Deus ia soltar a mão em mim. A graça de Deus disse: não, Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nada pode te separar do meu amor. Você é meu, o meu espírito mora dentro de você. Você é cabeça, não é cauda. Foi chamado para reinar em vida e viver em perfeita vitória, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Com a 4ª série, próspero, abençoado, nada me falta, tenho certeza da vida eterna, porque o Evangelho me garante isto. O Evangelho declara que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada me separa do amor de Deus. Eu aprendi isso com o Evangelho. E quando eu entrava nesses lugares, eu era aquele cara itinerante. 2 minutos, já vou terminar. Eu era aquele itinerante, eu corria para cá para receber uma profecia.
Meu casamento totalmente destruído, porque eu só andava dentro das igrejas. Não reparava no cabelo da minha mulher, porque era pecado. Se tivesse Santa Ceia amanhã, eu não podia dar beijo na mulher. Não podia. Aquele negócio, nem pensar. Se tivesse Santa Ceia, não podia. Eu era santo demais. Eu era canela seca, GG canela de fogo. Graças a Deus eu estou livre. E a minha obrigação como propagador do Evangelho é levar essa liberdade até a tua vida. As pessoas estão procurando liberdade na prisão religiosa, procurando encorajamento aonde tem medo, procurando prosperidade aonde tem escassez. Sabe aonde eu me tornei um homem próspero? No Evangelho da graça de Deus. Perdi o medo de ser feliz, encontrei força e coragem para viver. Entendi que Deus me ama independente de qualquer coisa nesta terra. Ele não pode abrir mão de mim. Ele me ama tanto que veio morar dentro de mim, dentro de cada um dos senhores. Romanos capítulo 12, novamente, para terminar no versículo 1, Miguel. Volta aí para terminar. Olha aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, não é para transformar o século, né? Transformai-vos pela forma de se vestir. Transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Transformar a vossa mente para quê? Para experimentar um diabo te perseguindo dentro da igreja, a miséria e escassez todo dia de um Satanás, e o devorador indo na tua geladeira comendo tudinho. Renovar a sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Foi o que eu experimentei quando eu renovei a minha mente. O pastor disse, não, agora você vai, olha, vou terminar. A minha esposa está aqui. Ela tinha uma coleção de música da Alcione, que ela tinha uma que ela ouvia de manhã, de tarde, de noite, que era homenagem a mim, que ela botava assim, você é um negão de tirar o chapéu. Também? Joelma? Mas jogou fora, a igreja mandou jogar fora. Que ela... Tá vendo aí, gente? Quando eu falo, vocês estão vendo aí? Você também? Aí, gente, tá vendo? Vocês estão vendo aí? Rapaz, mas o pastor mandou a mulher jogar a coleção da Alcione toda fora. Acabou com tudo. Porque nós achamos que era para renovar a nossa roupa, o nosso guarda-roupa, a nossa forma de se vestir e os nossos discos. Era para renovar a mente. A gente pensava de acordo com a religião, pensamos agora de acordo com o Evangelho de Cristo. Entendemos que não é para dar lugar à carne. Paulo disse, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Entendemos que vivendo em temor, respeitando um ou outro como marido e mulher, e respeitando os demais membros do corpo, nós atraímos como Davi, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É o que eu recebo para a minha vida, é o que eu recebo para a sua vida. Você recebe e toma posse? Vamos ficar de pé.